espera-se que estejamos todos em casa. Há uma pandemia e o planeta está sob o seu jugo. No Brasil, essa pandemia até hoje, 24 de março, já tirou a vida de 46 pessoas. São 18 mil mortes, mais de 18 mil mortes no planeta e mais de 400 mil pessoas que estão infectadas. Isso pelos dados oficiais, a gente não sabe. Deve haver mais notificações a chegar a cada momento. De toda forma, esse esforço que a gente está fazendo de ficar em casa, e que é muito importante porque é a maneira da gente preservar a vida e da gente permitir que pessoas que fiquem adoecidas possam ser tratadas no sistema de saúde, esse esforço que a gente está fazendo tem repercussões também na nossa saúde psíquica, mesmo daqueles que não têm nenhum parente, nem mesmo nenhum conhecido, por exemplo, que esteja infectado, mas que sabe do sofrimento de tantas pessoas ao redor do mundo e no nosso lado também, porque a cidade de São Paulo hoje conta com milhares de casos. A gente também sabe que a nossa vida foi abruptamente interrompida e que isso desgovernou os nossos sentidos de direção. Para onde que eu estou indo? O que está acontecendo? Então, todos fomos pegos de surpresa, a todos isso causa algum tipo de efeito, e temos que lidar com isso com as ferramentas que temos. Cada um de nós vai encontrar a sua forma, e é bom que as pessoas possam saber que elas encontram formas diferentes, que não há uma regra, que não há uma maneira única de se portar nessa situação. Agora, o que a gente talvez possa fazer, de uma maneira mais genérica, que sirva para todos, é considerar que essa situação em que o nosso mundo perdeu o pé de apoio, aquilo que a gente considerava confiável, que era a nossa vida no cotidiano, amanhã eu faço isso, depois eu faço aquilo, de repente perdeu todo o sentido, porque nada pode ser feito a não ser ficar em casa, toda essa ansiedade que isso cria, de acordo com os projetos e os problemas que cada um tenha nas suas vidas, e de acordo com as ferramentas que cada qual dispõe para lidar com seus problemas e as suas frustrações, independentemente disso, temos o dia a dia dessa reclusão para cuidar. Estamos convivendo muitas vezes por horas que antes não convivíamos com as pessoas com as quais moramos. Estamos isolados por vezes num número de horas que jamais estivemos para aqueles que moram sozinhos. Então, algo disso vai nos perturbar internamente. É importante que a gente não se deixe esmorecer diante da televisão, diante do celular, diante do computador e fique se entupindo com as notícias a respeito dessa pandemia e apenas se deprimindo com a nossa força de vida voltada simplesmente, focada simplesmente para essa questão. É muito importante que ao longo do tempo, que a gente não sabe quanto tempo será, a gente sabe que ele vai ter um fim, mas a gente não sabe exatamente qual é, a quantidade de dias que nós vamos ficar isolados do nosso contato social presencial livre e à vontade. É importante que cada um encontre formas de atividades para se ligar, coisas que goste de fazer, pessoas com quem goste de conversar, encontre formas prazerosas para lidar com essa dificuldade que a gente não nega, mas que a gente não precisa se afundar nela. Então, o prazer cotidiano nas pequenas coisas, o tempo dividido entre a rede social, as pessoas de dentro de casa e o estar sozinho, isso também é importante. Encontrar espaços em que você possa ler seu livro, devanear, ver um álbum de fotografias, arrumar um armário, fazer uma receita, tudo isso é importante.
Mas o mais importante ainda é não se sentir desconectado do coletivo. E para isso é importante, é fundamental que a gente se conecte nas redes de solidariedade. Elas ajudam a quem precisa, e quem precisa somos todos nós. Aqueles que necessitam, né, de ajuda material e aqueles todos, somos todos, que necessitamos nos sentir incluídos na nossa vida societária, na nossa vida comunitária. Então, essas atividades são de suma importância para a gente não perder o nosso sentido psíquico de pertencimento, tá bom?